Mais um vídeo aqui. Bora ver, ó. A propaganda pró-guerra e mentirosa do Ocidente em relação à Rússia. Na tua tela agora. Hoje, Rose, um conjunto de personalidades, analistas em geopolítica. Você tem um John Mearsheimer. John Mearsheimer. John Mearsheimer. Que ele tem feito uma série de intervenções. Grande. Exato, é um autor, um cara muito respeitado. Muito. E ele escreveu sobre, inclusive ele tem um livro, o Mearsheimer tem um livro sobre o lobby sionista. Tem. Eu tenho, já vi ele falando sobre esse livro aí. Ele falou, vocês não imaginam como pegaram do meu pé. Eu imagino, né? Eu te vi agora com a coisinha que você fala de Israel, todo mundo virando semita, imagina. Aí ele falou. Isso é importante, viu, gente? Essa questão aí do sionismo, agora que está sendo escancarado como algo ruim, é muito importante. Porque só nós, da esquerda radical, que defendia a Palestina antigamente, antes dessa treta. Nesse quesito, tá sendo muito bom. Só que é aquele negócio, né? Era melhor antes. Era melhor antes quando tava invisibilizado, porque não tinha dezenas de milhares de pessoas morrendo. Uma merda, né? Ele é cascudo em relação a isso, né? Ele é cascudo em relação a esse lobby sionista. Ele tem feito... Ele fala, não, a Ucrânia já perdeu a guerra. Ele fala isso o tempo inteiro. A Ucrânia já perdeu a guerra, não tem como ganhar. A guerra, para a Rússia, é uma questão existencial. Eles têm armas nucleares, não tem como ganhar. Nem interessa ao mundo que a Rússia perca, não interessa a paz mundial. Interessa mesmo que a Rússia ganhe essa guerra mesmo, porque interessa que haja uma mesa de negociação. Ele lembra o tempo inteiro sobre os acordos de Minsk. Voltei, ô Salters aí, ó. Só 6 km? Que isso, pouquinho. Ele lembra em 2022 que a Ucrânia e a Rússia sentaram para conversar em Istambul, para parar a guerra logo depois do começo da guerra, e que a Inglaterra e os países ocidentais vetaram qualquer negociação de paz. E você tem também um autor francês, que eu li o livro dele, né, A Derrota do Ocidente, A Défaite de l'Occident, Emmanuel Todd, que ele também vai explicar. Ele fala como o Ocidente começou a pintar o quadro da Rússia completamente real. Ele fala como o Putin ele melhorou a vida dos russos, né? Ele levantou a economia russa, a mortalidade infantil da Rússia, ela caiu drasticamente do governo Putin. Então o Ocidente fica pintando o Putin como um demônio. Não é assim que os russos veem. A mortalidade infantil caiu, a economia decolou. Aqui, vai lembrar também, né, gente, que antes do Putin, quando a Rússia entrou no capitalismo de volta, todos os índices caíram drasticamente, mas muito, muito. Voltou a mortalidade infantil, que você está falando, voltou a fome, voltou desemprego, voltou pessoas em situação de rua, e agora o Putin, dentro do capitalismo mesmo, ainda assim não conseguiu, lembrando, ele melhorou muito, ainda assim, ele ainda não conseguiu recuperar os índices que eles tinham enquanto União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ele fala, inclusive, que ao contrário dos Estados Unidos, que a mortalidade infantil vem crescendo, né, desde a década de 90, e continua crescendo, a Rússia não tem caído. Ele fala que é completamente insensato achar que a Rússia quer essa é a onda deles, né? A Rússia quer invadir a Europa toda, ela quer invadir a Ucrânia, quer invadir a Finlândia. Isso não faz sentido. A Rússia está com a população declinante, ela não tem nem gente para isso, ela não tem população para ficar invadindo todo mundo, né? E a Rússia arrastou, né, por 8 anos a questão do Donbas ali, né? Porque a Ucrânia ela ficou bombardeando no Donetsk, Luhansk, teve aquele massacre no sindicato de Odessa. Durante todos esses anos, né? A violência não parou ali depois, né? Teve o Maidan 14, final de 2013, 2014, a anexação da Crimeia, e a Ucrânia continuou com uma violência muito forte naquela região, muitos civis mortos.
E a Rússia foi protelando, né? Chegou no final de 2021 que a situação estava muito tensa ali na região. Só para contextualizar um pouquinho mais, essa matança que eles estão falando era na região da Crimeia, onde o batalhão Azov, que é o batalhão que pauta a sua ideologia sobre a história de Stefan Bandeira, que era um remanescente do nazismo. Esse batalhão de Azov tá oprimindo há muitos anos o povo da Crimeia que tem origens russas. E é isso uma das questões que fez com que a Rússia se sentisse necessitada de fazer algo. Além, é claro, do avanço da OTAN sobre as fronteiras da Rússia. Então, é essa questão, sabe? O povo que uma vez era da Rússia estava sendo massacrado dentro da Ucrânia. E isso é algo que impactava dentro da própria Rússia, porque tinha parentes de pessoas sofrendo, tinha o sentimento russo era envolvido nisso, tem aquelas questão tem honradez, né? Tipo, não pega bem você sair matando pessoas de um outro país dentro do seu país, né? Não pega bem. Procuraram os Estados Unidos para negociar a neutralidade da Ucrânia. E os Estados Unidos rechaçaram. E tem uma questão sobre o Putin que é a seguinte: tem um instituto que chama Levada Center, tem várias pesquisas. Ele, em janeiro, e é um instituto independente que o Ocidente considera confiável, né? Porque tudo também que vem da Rússia é desconfiável, mas é um instituto que é considerado confiável. Eles registraram 85% de popularidade do Putin. 85% no mês de janeiro. Né? Nos primeiros meses da guerra. A gente viu até índice de crime violento na Rússia, esse dia, viu mesmo? Verdade. Era 83%. Então, eles também conseguiram, né? Existe a propaganda de guerra. Que, inclusive, o aumento drástico que teve dentro da criminalidade na Rússia se deu depois da queda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, viu? Foi um aumento drástico, gigantesco. Da Rússia, a gente pode até discutir isso em outro momento. Mas eles conseguiram entender muito bem que, para a Rússia, a questão dessa guerra, da invasão da Ucrânia, né? A Rússia realmente invadiu lá, violou o direito internacional, invadiu o território de um país vizinho, mas eles entenderam que era uma guerra defensiva, a população russa entende isso. Eu já participei de vários programas que as pessoas perguntam: é uma guerra interimperialista, é uma guerra intercapitalista, é uma guerra anti-imperialista? É uma guerra defensiva para a Rússia. Defensiva. A OTAN foi se expandindo durante todos os anos 90, os anos 2000, e queria chegar nas portas ali e colocar a Ucrânia dentro da aliança. Eles sabiam muito bem, França e Alemanha, inclusive, que em 2008 foram contrárias na cúpula de Bucareste à entrada da Geórgia e da Ucrânia na OTAN em 2008, porque sabiam que essa é uma linha vermelha decisiva para a Rússia, né? E a Rússia... eu não olho essa guerra do ponto de vista moral. Países, estados nacionais querem sobreviver no sistema internacional, querem se manter soberanos. E a Rússia trabalhou muito essa questão desde o início dos anos 2000, quando vai se sentindo cada vez mais ameaçada pelos Estados Unidos, até mostrar para o Ocidente que também ela estava, assim como outros países ocidentais, ela também tinha ali o seu direito de defender o seu território e seus interesses nacionais estratégicos, sua soberania, o seu direito de sobreviver como um Estado. Né? E eu acho que foi bom você lembrar isso do livro do Emmanuel Todd, porque eu quero ler esse livro. Peraí. Vou colocar aqui. Vou ver se eu consigo. Olha aqui. Deixa eu ver se isso aqui é... Deixa eu ver se eu consigo. Acho que consigo. Vou colocar na tela. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Cada pontinho desse... Cada pontinho desse é uma base da OTAN. Tá vendo que ela já cercou a Rússia? Tá meio ruim ainda esse aqui. Vamos pegar esse aqui. Tá vendo? Já tá cercando a Rússia, ó. Já tá cercando. Nossa, mas espera aí, não tem? Olha aí.
Se coloca mais uma base aqui na Ucrânia, basicamente ela vai estar cercada por todos os lados. Ela já está cercada aqui, ó. Já tem desse lado aqui, já tem desse lado tudo, tem vindo para cá, entende? Se a Rússia não impõe uma ofensiva para fazer com que a OTAN não crie bases aqui na porta do fundo dela, na Ucrânia, cara, a OTAN já teria circulado inteiramente a Rússia. Por isso que a gente chama de guerra por defesa, sabe? Porque é para conter o avanço das tropas da OTAN. Por isso que é uma defesa. Não li. Muita gente já sugeriu a leitura dele. É importante a gente colocar nesse cálculo como o Ocidente não entendeu a reconstrução russa. Né? Essa guerra também acontece porque o Ocidente subestimou muito a Rússia, a resposta russa, né? E achou que os russos iam aceitar ali. Tem as sanções de 2014, né? O país já estava sendo sancionado, enfim. Eu acho que deram uma prova de que podem responder, né? Militarmente. E não estão em apuros econômicos. Essa é uma questão muito importante. Muito importante, que eles... que o Ocidente também não imaginava lidar, né? O que se falava no primeiro mês da guerra, né? De que a economia russa ia acabar. Que eu vi uma pessoa falando que o Estado russo ia se dissolver por causa das sanções. E isso não aconteceu. Né? Então, também faltou uma leitura do que estava acontecendo internamente, do apoio que o presidente Putin tem, da capacidade da Rússia, num processo também que foi mais longo, de recomposição das suas relações multilaterais, né? De conseguir parceiros confiáveis, aproximação com a China, o direcionamento da venda de energia para os mercados asiáticos, não só em acordos, né, bilaterais, mas a mudança de infraestrutura interna da Rússia, fortes investimentos na região do Extremo Oriente. Então, isso. Trocou todos os dólares por ouro, se não me engano, investiu em até criptomoedas, eles investiram para poder eles ficarem independentes do SWIFT. Isso tem que ser visto de 20 anos para trás, né? A gente pode colocar aqui a Revolução Laranja da Ucrânia, que eu acho que ali é um ponto muito forte para a Rússia, e que é uma série de mudanças no país que colocam eles em plena posição de travar uma guerra contra a OTAN, os Estados Unidos, em 2022. Esse livro do Emmanuel Todd é muito bom e gostei muito de ler. Ele fala o seguinte, né? A conclusão dele é que essa guerra vai acabar em algum momento. A vocação da Europa é se juntar com a Rússia, é a vocação da Alemanha, são vizinhos, é a Eurásia, são complementares, são economias complementares. Então, em algum momento, quando essa onda de subserviência e desorientação da Europa amainar, o próprio interesse econômico da Europa vai falar mais alto. A Europa precisa da Rússia. Ali tem muito gás, petróleo. Eu acho essa ânsia de destruir a Rússia para a Europa é completamente estúpida. A Rússia é um grande mercado para a Europa, a Rússia é um grande fornecedor de alimentos, de fertilizantes, de petróleo. Não tem sentido essa vocação, essa destruição, essa ânsia de destruição. Isso que é o que o Todd fala, né? E ele critica a insanidade do Ocidente. Ele acaba com a França. Ele escreveu esse livro, dando entrevistas todos os meios franceses, e fala que a França não existe mais, ela não tem nenhuma voz geopolítica autônoma. Né? Enquanto isso, a França está lá tendo toneladas de esterco sendo depositadas na frente dos prédios políticos. Autoridades fizeram uma operação de emergência para limpar a sujeira. Ele fala que quem tem um pouquinho de voz, mas não usa, é a Alemanha. Mas não usa. Mas quem pode mudar o jogo... E também está num cenário bem delicado com
com o agro deles lá. Um pouco seria a Alemanha. Essas Vocês sabiam? Vocês sabiam? A Alemanha é um dos maiores, se não o maior exportador de café do mundo. Eu acho que é o maior exportador de café do mundo. Detalhe, nenhum pé de café é plantado na Alemanha. Nenhum. O clima deles não é propício. Logo, o que eles fazem? Eles importam café de lá, de outros países, para poder renegociar com outros. A Alemanha que vazou alguns documentos secretos, uns documentos secretos. A Rússia ia querer fazer uma guerra contra a OTAN. Esse papo dele parece tá muito estranho, porque eu não vejo a Alemanha se aliar à Rússia a curto prazo. A curto prazo eu não vejo isso acontecendo. Tá certo que eles têm muito o que lucrar com o comércio da Rússia, né? Com a Rússia. Só que eles ainda estão muito mais ligados aos Estados Unidos do que à Rússia, sei lá. Não vejo isso acontecendo agora. Sobre a Europa, faz total sentido, sim, total sentido a Rússia, eles apoiarem mais a Rússia do que os Estados Unidos. Sobre isso, sim. Fiquei a curiosidade, Brasil sozinho é responsável pela produção de 36% de todo o café do mundo. expectativa, né? Os shows, né? Tem alguma faísca de juízo, né? Para evitar um cataclisma lá. O que você acha? Eu acho que a Alemanha é o motor econômico ali da União Europeia, né? E também recebia. Olha, isso é muito curioso, assim. A Alemanha mantinha boas relações com a Rússia, se tinham desconfianças mútuas. Isso eu acho que nem importa, porque o sentido geral ali das relações Angela Merkel e Vladimir Putin era de cooperação estratégica, principalmente em relação às questões de energia. A Angela Merkel falar, né, durante um mandato dos democratas, que miram a Rússia muito mais até que os republicanos, falar o seguinte: a segurança da Europa não pode ser pensada sem a Rússia, né? Assim, ter pelo menos cultivado o projeto Nord Stream 2 para assegurar que o gás russo chegue à Alemanha sem passar por outros países, né? Alargando a infraestrutura, porque já tinha o Nord Stream 1, mostrava que a Alemanha estava defendendo seus interesses que a maioria dos países do mundo querem defender, que é o acesso à energia. Né, o acesso à energia para manter a sua indústria competitiva e também a qualidade de vida, um país muito frio, né, e o aquecimento das casas, sua população. E isso se dissolveu por conta de um atrelamento muito forte com a estratégia de segurança dos Estados Unidos, né, que está lá nos documentos de defesa dos Estados Unidos. A Rússia nunca saiu como um adversário. E a Europa se subjugou a isso num nível jamais visto. A defesa dessa guerra até hoje, passados 2 anos, a retórica até hoje dos países europeus é uma retórica desastrada, que revela, sem dúvidas, uma falta de autonomia estratégica para lidar com um país que, primeiro, é um grande parceiro estratégico por conta da questão econômica. E, segundo lugar, um país que não oferece riscos à Europa. É uma bobagem, é uma propaganda norte-americana dizer que a Rússia tem pretensões imperiais na Europa, tem pretensões imperiais contra a Alemanha, tem pretensões imperiais contra a França. Que a gente pode... Por isso que eu concordo muito com isso, porque pretensão imperial, gente, eu não tenho nenhum conhecimento de que a Rússia esteja espalhando o exército dela aí para explorar países menores através da democracia. Eu não tenho. Colocar aqui exatamente algum tipo de rivalidade em alguns campos, mas de relações que precisam ser essa escalada, né, da França dizer que tem que colocar homens da OTAN lutando contra a Rússia, isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Né? E eu assim, realmente estou muito curiosa para ver o que vai acontecer se o Donald Trump, que já tinha colocado em xeque a existência da OTAN, se o Donald Trump for eleito. Né? E eu acho que vai ser, sim, uma situação que a Ucrânia vai ficar sozinha, os países europeus não vão ter uma resposta para dar para a Ucrânia. Aí vai ser uma cena lamentável, porque a Ucrânia, obviamente,
junto com os países europeus, mas tem uma questão de vidas perdidas, é o maior perdedor dessa guerra, sem dúvidas, né? Daí a gente fala, ah lá, ó, os Estados Unidos não faz nada, né? A gente não, né? Eles falam, ah, os Estados Unidos não faz nada. Gente, tudo isso é culpa dos Estados Unidos, viu? A guerra inteira só está acontecendo porque é uma guerra de procuração que os Estados Unidos está forçando que a Ucrânia trave contra a Rússia. Toda essa mobilização da OTAN vem de discursos dentro da OTAN feita por indivíduos dos Estados Unidos. O próprio Biden, antes, acho que em 2011, se não me engano, ele já fazia essa movimentação dentro da OTAN, enquanto ele era senador. Não sei quantos anos fazem isso, mas faz bastante tempo. Enquanto Biden ainda era senador, ele já fazia esses acenos para fazer com que a galera da OTAN forçasse o avanço para as fronteiras da Rússia. Outras questões também que têm que ser abordadas é sobre os supostos treinamentos da CIA para os exércitos ucranianos que fomentavam células nazistas dentro da Ucrânia. Movimento este que culminou no massacre de Odessa de 2014, onde massacraram não só parlamentares da Ucrânia e derrubou o governo da Ucrânia, que eram pró-relações russas, como também até parlamentares da Rússia. Então é algo que vem sendo instigado há muito tempo pelos Estados Unidos. Enfim, é uma guerra dos Estados Unidos, onde ele está usando outros povos para minar as forças russas. Ele não está conseguindo êxito nisso, mas nessa questão das forças russas, mas ele ainda assim está lucrando com a guerra. Vocês sabem, né? O mercado dos Estados Unidos é o mercado da guerra. Enfim, é esse o vídeo. Muito obrigado aí, gente. Quem acompanhou, curte, comenta, compartilha. Compartilha, segue nós, ativa o sininho. Valeu, ó. Tamo joinha. Ô, Rafa, valeu aí por editar. É nóis. Ó, joinha aqui.